Queridos, boa noite, graça e paz. Hoje é terça-feira, né? Se estivéssemos o culto presencial, hoje seria o nosso culto de oração, né? Infelizmente ainda não estamos podendo nos reunir presencial, né? Mas graças a Deus que nós temos esse instrumento que é o celular, a internet, né? E nós podemos estar nos comunicando através disso. Então vamos usá-los, né? Bom, antes de começar a palavra, né, que eu separei hoje para vocês, eu gostaria de falar um pouco a respeito de dízimo e de oferta, né? Porque apesar da gente não estar se reunindo no templo, né, no salão, nós continuamos sendo igreja, né, o corpo de Cristo. E nós temos que honrar, né, a Deus com as nossas sementes, né? Aquilo que Deus nos dá, independente da gente estar dentro de um salão ou não, a gente tem como honra, né, em devolver para o Senhor. Então eu gostaria de ler um versículo que eu já li uma vez, né, num culto de oração, mas que esse versículo, para mim, ele é assim muito muito claro em relação à nossa semeadura, né? Tá lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo do 6 ao 7. Fala assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E assim, algo que ficou muito claro para mim é que você, nós somos responsáveis pela nossa colheita. Aquilo que nós semeamos é aquilo que vamos colher, né? Se você semeia pouco, você colherá pouco. Se você semeia muito, você colherá fartamente. Com fartura, né? Se você semeia com fartura você colherá. Então, a palavra ela é bem clara em dizer que a responsabilidade da colheita é minha e sua, né? Se hoje, em meio a essa pandemia, né, em meio a circunstância em que nós estamos vivendo, um momento difícil, né? Se mesmo nesse momento difícil você colocar em seu coração, não, eu vou semear aquilo que é de justo, né? Se Deus tem me dado aquilo que Deus tem me dado, eu simplesmente estou devolvendo, né? Você pode ter certeza que você colherá com fartura, né? Porém, se você ficar pensando, ai meu Deus, agora com essa pandemia tal, preciso economizar, né? Eu acho que se eu der o dízimo vai faltar tal. Tudo bem, é uma decisão sua. Porém, a Bíblia é clara: aquele que pouco semeia, pouco colherá, né? E eu tenho certeza que nós, como filhos de Deus, nós queremos honrar o nosso Pai, né? Com tudo aquilo que Ele tem feito, porque de verdade nós temos testemunhos, né? De pessoas que estão prosperando em meio a essa pandemia. Foi naquela primeira vez que teve aquela quarentena, a primeira vez que nós tivemos que fechar as portas da igreja, já houve vários testemunhos de pessoas prosperando em meio a toda aquela loucura que estava. E depois veio um período em que as coisas ficaram um pouco mais tranquilas, né? E agora novamente as portas fechadas, e assim mesmo nós temos testemunhos de pessoas que estão prosperando. Mas por quê? Porque essas pessoas resolveram semear. Amém, queridos? Então, assim, que nós possamos ter um coração semeador, né? Que a gente possa ter um coração que semeia e que honra ao nosso Pai. Amém? Então,
Se você tem o seu dízimo, a sua oferta, né? Você quer fazer a sua semeadura, como a igreja está fechada, né? Você pode entrar em contato com o Arley, ele já se dispôs a estar indo, né? Na sua casa para buscar. Nós temos também a conta onde você pode fazer transferência, tem o Pix, né? Que agora ficou bem mais fácil com o Pix. Depois que terminar esse vídeo, eu vou deixar lá o número da conta, né, certinho para você poder fazer a sua transferência. Ou se não, você entra em contato com o Arley no privado e ele vai até você buscar o seu dízimo e a sua oferta. Mas não deixe de semear. Amém? Então vamos lá, queridos. Eu queria falar com vocês hoje a respeito de oração, né? Hoje é terça-feira. É dia do nosso culto de oração e eu gostaria de falar a respeito de oração. Queria ler com vocês lá em Lucas capítulo 11, versículo 1, onde Jesus ensina os discípulos a orarem o Pai Nosso. Lá fala assim, Lucas capítulo 11, versículo 1. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Bom, aqui nesse versículo, né, fala no 1 que Jesus estava orando em um determinado lugar, e quando ele terminou de orar, um dos discípulos disse para ele: Senhor, nos ensina a orar. Então, assim, eu quero focar bem nessa questão, onde o discípulo fala para Jesus, né? Nos ensina a orar. A gente percebe, né, nos evangelhos, que Jesus fez muitas coisas, né? Durante o tempo que ele teve na terra com os discípulos. Ele curou paralítico, ele curou cego, ele andou sobre o mar, né? Ele fez muitas coisas, ele multiplicou o pão, né? Ele fez o vinho, a água virar vinho, ele ressuscitou pessoas. Então, assim, muita coisa Jesus fez sobrenatural, né? Junto com os discípulos. E o único momento em que você vê um discípulo pedindo para Jesus ensinar é o momento, esse momento em que Lucas relata, né, que Jesus estava orando em um determinado lugar e quando ele terminou, um discípulo pediu para Jesus ensinar a orar. Então, queridos, assim, eu acredito que para esse discípulo ter pedido para Jesus ensinar a orar, é porque eles viram que na oração existia algo. Quando Jesus orava, alguma coisa acontecia depois, né? Jesus sempre orava, a Bíblia sempre fala que ele se retirava para orar, ele se retirava para falar com o Pai, para ouvir do Pai o que o Pai queria. Então, a gente percebe a importância da oração, né? A importância da oração para um cristão que quer ser como Jesus foi, né? Então, assim, eu vejo que o fato desse discípulo ter pedido para Jesus ensinar é sinal de que a oração
ele percebeu que a oração era algo que fazia diferença. E nós sabemos que a oração realmente faz a diferença. Nós sabemos, queridos, que a oração, ela é a nossa arma, ela é a maior arma que nós temos contra o diabo. É a maior arma que nós temos. E a oração feita de acordo com a palavra de Deus, ela é a oração respondida. Quando nós oramos conforme a palavra de Deus. Só que para a gente orar conforme a palavra de Deus, a gente tem que conhecer a palavra, né? A gente não consegue orar de acordo com a palavra de Deus se a gente não conhecer a palavra. Tudo bem, nós temos o Espírito Santo que intercede por nós, né? Mas a Bíblia também fala que o povo padece por falta de conhecimento. Então, queridos, é algo que a gente precisa inculcar isso, sabe? A gente precisa inculcar, entender, sabe? Ter convicção de que a oração é que nos leva à vitória. Não adianta, sabe, queridos? Não adianta a gente só ouvir e não dar um tempo para a gente poder refletir. A gente precisa refletir na palavra de Deus. A gente precisa conhecer a palavra de Deus, assim como Jesus fazia. Jesus, ele se retirava, ele ia ter um tempo com o Pai. Ali ele se dobrava diante do Pai, ali ele se derramava diante do Pai, ele falava com o Pai, recebia instruções do Pai e ele saía dali e ia fazer conforme o Pai ordenava, conforme o Pai o dirigia para fazer. E as coisas fluíam e as coisas davam certo, o poder de Deus era manifestada, as pessoas se arrependiam, as pessoas eram curadas. Então, queridos, a importância da leitura da palavra é primordial na nossa vida. Tanto para a gente poder fazer uma oração correta, como para a gente poder ter a nossa renovação da mente. Sabe, queridos, esses últimos dias em que temos vivido, o ano 2020 praticamente inteiro, agora 2021, as coisas que vêm acontecendo, a nossa cabeça vira uma máquina de lavar roupa, sabe? Fica girando igual uma máquina de lavar roupa, a gente fica com a cabeça confusa, muita coisa na cabeça e o diabo se aproveita, ele lança setas inflamadas dele na nossa mente. E a forma que nós temos para nos defender disso é conhecendo a palavra de Deus, é sabendo as promessas que Deus tem para nós, é sabendo quem nós somos em Deus. É sabendo quem está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Qual é a diferença que o Espírito Santo faz em nossas vidas? E a gente só sabe se a gente lê. Se a gente lê, se a gente orar. E entender, ter entendimento da palavra. Então, queridos, assim, eu creio que se você quer ter vitória nesses dias, se você quer ter uma vida próspera nesses dias, se você precisa de uma cura, se você precisa de uma porta aberta, se esses dias têm sido difíceis para você, você tem que entender que a resposta para todos os seus problemas, a resposta para todas as suas dificuldades estão aqui na palavra de Deus, onde Deus te dá a direção, onde Deus mostra para você o que é certo, o que é errado, onde você deve fazer, como você deve fazer.
E é no momento de oração, você orando ao Pai, que o Pai vai falar com você. Então são duas coisas, queridos, que nós precisamos aprender. E aprender e fazer todos os dias. É a leitura da palavra e a oração. A leitura da palavra e oração. Para que a gente tenha uma vida de sucesso diante de Deus e diante desse mundo tenebroso em que estamos vivendo. Domingo, Anderson ministrou a respeito de avivamento, né? E que todo avivamento vem em meio a uma crise, né? E por que isso acontece? Porque é no meio dessas crises que o povo de Deus se levanta em oração, em buscar a palavra, né? É tipo aquela coisa assim, ai meu Deus, tô passando dificuldade, preciso de ajuda, então vamos lá, né? Então, geralmente nesse tempo de crise é o tempo em que a gente mais busca a palavra de Deus, em que a gente mais ora, mais está diante de Deus. Lógico, não era para ser assim, né? Era para a gente ter uma vida constante diante do Pai, uma vida constante de oração, de leitura da palavra, né? A vida de um cristão teria que ser assim. Mas enfim, durante os avivamentos geralmente acontecem no momento de crise, né? Como o Anderson estava explicando. Mas por quê? Porque o povo, na hora do aperto, do desespero, procura ler a palavra, procura orar, procura clamar. E as pessoas ficam com o coração quebrantado, as pessoas ficam necessitadas de ouvir a palavra. Aí junta as duas coisas, o povo de Deus cheio da palavra e as pessoas querendo a palavra, junta as duas coisas e tem aquela explosão, que é o avivamento. Então, queridos, estamos vivendo dias difíceis, muito difíceis, né? Coisas que temos passado, nunca imaginamos passar. Mas nós temos a certeza, a convicção de que Deus é bom e o que Ele tem para nós é muito maior do que tudo isso que nós temos passado. Muito maior do que tudo isso. O nome dele é maior do que qualquer vírus. O nome dele, o nome de Jesus está sobre todo o nome. E é esse Jesus que nós servimos. É esse Deus que é o nosso Pai. Então nós temos que crer num Deus, nesse Deus que nos leva cada dia mais a estar próximo dele. E quanto mais nos achegamos próximo de Deus, mais Ele vai derramando da glória dele sobre nós, mais nós vamos tendo entendimento da palavra dele, mais nós vamos renovando a nossa mente com a palavra dele e as coisas começam a acontecer, os frutos começam a aparecer. Nós não podemos desistir, nós não podemos parar. Se você tem dificuldade em orar, se você tem dificuldade em ler a Bíblia, você dobra o seu joelho, você pede para o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai te auxiliar, ele vai te ajudar a ler a palavra, ele vai te ajudar a compreender a palavra e você vai ser cheia da verdade, que é essa verdade que nos liberta, que nos transforma. Eu passei muito tempo, queridos, num deserto onde você podia assim me espremer, que não saía uma gota de água. Eu estava seca.
E quando eu comecei a entender a palavra de Deus, quando eu comecei a entender que eu precisava renovar a minha mente e comecei a todos os dias, no momento difícil, eu comecei a declarar a palavra de Deus, comecei a confessar a palavra de Deus, conforme eu lia, conforme eu via a situação em que eu estava passando. Eu colocava lá no Google, por exemplo, tristeza, né? O que a Bíblia fala sobre tristeza. Aí aparece vários versículos sobre tristeza. Aí eu pesquisava o versículo, eu ia lá naquele versículo, eu lia a promessa do Senhor para mim. Eu lia aquilo que Deus tinha para mim e eu começava a confessar aquela palavra para minha vida. E assim, dia após dia, dia após dia, dia após dia, até que a tristeza foi indo embora. E hoje eu posso falar para você com toda a convicção que a minha mente foi renovada. E hoje eu vivo a paz que excede todo entendimento. Hoje eu posso dizer para você com toda a convicção que eu vivo isso. Apesar de ter muitas situações difíceis ainda na minha vida, a paz que excede todo entendimento ainda está dentro de mim, porque o Espírito de Deus está dentro de mim. Então, queridos, a partir do momento em que você começa a confessar a palavra, que você começa a entender, as coisas começam a mudar. E verdadeiramente você começa a viver aquilo que você está lendo. E isso é verdade e eu sou prova disso. Então, queridos, eu quero deixar para vocês. Leiam a palavra, orem, se interessem por aprender aquilo que vem do Pai, se interesse, tenham interesse em aprender aquilo que Jesus tem para nos ensinar. Assim como esse discípulo pediu para Jesus ensinar a orar, se interesse pela palavra de Deus. E toda vez que você lê essa palavra, você fale: Senhor, me ensine a fazer como você fazia. Senhor, me ensine a agir dessa forma. Tá difícil, mas o Espírito Santo vai te ajudar. Não desista, queridos, não desista, não pare, não pare. Deus ama você. Deus é bom em todo o tempo. Amém, queridos? Eu espero que essa palavra tenha abençoado vocês. Peço perdão aí pelos engasgos, porque eu me desacostumei um pouco de fazer vídeo. Mas eu espero que essa palavra tenha abençoado vocês e que a gente possa logo mais poder estar junto e que a gente possa continuar crescendo juntos, né? Mas não vamos parar, vamos continuar avançando. E eu quero pedir para você, se você tem um testemunho para dar no meio dessa pandemia, que assim, você fala, que você vê a situação acontecendo e você fala, só pode ser Deus fazendo, manda para mim o seu áudio lá no privado, manda: Grazi, tem um testemunho, manda o áudio lá para mim, nós vamos divulgar o seu testemunho, vamos fazer crescer a nossa fé, né? Porque a gente ouve o testemunho e isso gera fé dentro de nós, né? Então se você tem um testemunho para dar, manda o áudio para mim, tá? Vamos começar a divulgar isso daí. Amém, queridos? Fiquem na paz. Deus abençoe vocês, tá? E não esqueça, terminando o vídeo, tem um número para você depositar o dízimo, a oferta. Amém? Grande abraço.